A ideia desse formato, Vânia, de mentoria aqui, a gente está testando, como eu disse, né? Esse formato aqui também. E a gente vai ter que fazer vários ajustes para entendermos como contribuir melhor também. E a gente percebe que a grande maioria das pessoas, elas querem fazer dar certo os seus projetos, só que elas não querem se preparar para fazer dar certo. Elas estão como eu estava bem no início, há 20 anos atrás. Como? Querendo fazer o projeto dar certo, então não dá tempo de fazer outra coisa a não ser correr atrás do projeto. Só que quando você faz isso da forma errada, você gasta mais energia, mais tempo e mais dinheiro, certo? Então, por exemplo, né? Teve pessoas que pagaram e simplesmente desapareceram. Então, elas gastaram dinheiro. Elas não investiram dinheiro, elas gastaram dinheiro. Porque o charme da mentoria é a participação de vocês. Curso, aula é uma coisa. Eu tenho várias plataformas com muitos cursos. Muito. Eu não sei nem, o Darwin, se a gente fosse somar em termos de horas de cursos que a gente tem em plataformas aí, daria, acho que algumas centenas de horas, né? Que a gente tem. A gente tem mais de 600 vídeos, assim, ok? Só que a ideia seria a gente testar um formato diferente para trazer esse charme da participação de vocês. Então, por exemplo, hoje aqui o que eu quero falar é dentro do contexto da Vânia. Vamos conversar dentro do seu contexto, porque a ideia da mentoria é essa, ok? É um guia, é uma orientação específica, não um curso, simplesmente. E isso aqui vai ficar disponível na plataforma depois também. Pessoas podem se beneficiar, ok? Mas que fique claro aqui que é dentro do contexto dos participantes da mentoria. Quando no primeiro encontro nós conversamos, eu peguei ali as informações básicas para que a gente pudesse desenvolver uma sequência fundamentada naquilo que vocês têm como realidade, ok? Entendendo a realidade da Vânia aqui, por exemplo, a gente vai partir desse pressuposto, tá legal? Mas a gente vai ajustando e vamos lá. Isso aí faz parte também, é um projeto, ok? Que a gente está iniciando, a gente tem vários projetos iniciando, esse aqui é um projeto que está iniciando, então a gente tem que ir ajustando, identificando no meio do caminho, e isso faz parte. Bom, desde o nosso primeiro encontro, eu tenho falado com vocês que nós vamos falar sobre pelo menos 5 Cs. Nós falamos sobre o C de começar, né? Talvez a palavra-chave ali seja identificação. São vários tipos de identificações que nós precisamos fazer para começar um projeto. E é interessante como mesmo aqueles que já iniciaram, que já estão há alguns anos, eles podem pegar tudo isso, todos esses princípios, e fazer o quê? E readequarem, e ajustarem, né, no meio do caminho. Então, dá para fazer isso, como nós conversamos. Mas um outro ser muito importante que a gente precisa conversar é sobre o cuidar. Sobre o cuidar. É fundamental. E eu vou falar sobre cuidar aqui, vamos bater um papo, né, entender um pouquinho mais como a Vânia também tem lidado com isso. É um assunto um pouco mais profundo. A gente tem que falar sobre o cuidado em duas esferas diferentes. Primeiro, é sobre a ótica de quem cuida. Depois, sobre a ótica de quem é cuidado. Então, na ótica de quem cuida, nós temos alguns, vamos falar, alguns pilares aqui que são fundamentais, certo? Dentro desse contexto seu, Vânia, o primeiro pilar é o chamado. Só que o que eu quero falar para vocês sobre chamado aqui não tem a ver com aquilo que você ouviu a vida inteira sobre chamado. Tem chamado para missões, vai lá para a África do Sul então, você tem chamado para missões, tem chamado para missões e tal. Por quê? Dentro do seu contexto missionário, Vânia, eu não entendo que Deus chama pessoas para isso. Eu não entendo que Deus chama pessoas para obras. Eu não entendo que Deus chama pessoas para servir no ministério. Eu não entendo que Deus chama. Chamado não tem nada a ver com isso, com essas coisas, por exemplo.
ok? O que não tem a ver com o chamado, né? O que eu faço para Deus, isso não tem a ver com o meu chamado. Isso não é chamado. E quando você vai falar ou ouvir sobre chamado, você tem chamado para quê? Ah, para pregar. Tem chamado para quê? Ah, tem para missões transculturais. Né? Aí eu tenho chamado para quê? Para pastor. Eu tenho chamado. Então, criaram, na verdade, foi criado uma ideia sobre chamado que não é bíblica. Dentro do contexto da Vânia, ela fundamenta a missão que ela tem de vida na Bíblia. Correto? Então, ponto. Então, a gente tem que pegar esse ponto aí. Certo? Então, quando a gente fala sobre chamado, não tem a ver com aquilo que você faz para Deus. Vamos pegar aqui na ótica bíblica o que é o chamado. Jesus está pregando lá em Nazaré, né, curando, anunciando ali, no início do seu ministério. Nazaré, onde ele cresceu e tal. Aí tem o pessoal que não começa a aceitar muito aquilo, começa a perseguir Jesus e queriam matá-lo ali. Aí ele pega e sai correndo no meio de todo mundo e vai embora. Some de Nazaré. E aí ele vai e chega numa região, que é a região do Mar da Galileia. Mar da Galileia, como todos sabem, uma lagoa de água doce. E ali ele vê uns camaradas sentados, consertando as redes. Marcos, capítulo 1, fala sobre isso. E aí estavam consertando as redes ali, e Jesus chega perto e fala para eles assim, ó, larga o que vocês estão fazendo aí, ok? Vem e me segue. Jesus e jovem rico, Jesus fala, olha, você quer isso mesmo? Então tá bom. Você quer o reino de Deus? Ok. Então, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Em determinado momento, ele conversando com num contexto ali de religiosos também e tal, Jesus fala assim, ó, o filho conhece o pai conhece o filho, e vai conhecer o pai quem o filho revelar. Certo? Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim. Bom, analisando esses textos, essas passagens, a gente entende então que o chamado não é para fazer alguma coisa para Jesus. Eu não vejo Jesus chegando para Pedro e falando assim, Pedro, larga o que você está fazendo aí, você está consertando as redes, larga aí e vai lá em Cafarnaum agora para pregar. Jesus não fala isso. Jesus fala, vem e me segue. Então, o chamado é para a pessoa de Jesus. É para seguir Jesus. O chamado não é para trabalhar para Jesus. Ele não estava recrutando pessoas ali para trabalhar para ele. Aí ele fala, olha, eu vou transformar vocês de pescadores de peixes para pescadores de homens. Mas vem e me segue. Tudo que vai acontecer depois é consequência de você me seguir. Você precisa me seguir. Somente isso. Esse é o grande ponto. Por que que isso é fundamental e parece que é tão batido hoje em dia quando fala de missões e coisas assim? Mas por que que isso é fundamental? Porque a maioria das pessoas, Vânia, elas não estão entendendo que o chamado é para seguir Jesus. Elas querem trabalhar para Jesus. Elas estão desesperadas correndo atrás de alguma coisa para se sentirem úteis e trabalhar para Jesus. É isso que elas estão. E se elas não fizerem isso, não tem vida com Deus mais. É uma necessidade de pertencimento que o ser humano tá, inclusive o povo evangélico, que eles ficam atirando para tudo quanto é lado para se sentir bem de alguma forma, porque afinal de contas, né, se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Então, a teologia está tão distorcida que o chamado é uma dessas questões. Cristo não é mais suficiente, eu tenho que fazer alguma coisa para ele, porque se eu não fizer, eu estou enroscado. Ele vai me penalizar, ele vai fazer alguma coisa aí, eu estou lascado. Então, essa teologia distorcida fez com que o próprio chamado à vida com Cristo acabasse diluindo. Aí você entende por que, que o próprio Jesus fala lá em Mateus: olha, muitos vão me chamar de Senhor, Senhor, vão fazer milagres no meu nome, vão pregar.
vão curar pessoas, mas, quando chegar aquele dia, olha, eu vou dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque eles não entenderam o chamado para seguir a Jesus, eles queriam trabalhar, eles queriam fazer as coisas para Jesus. Então, agora, fechando isso, quando eu compreendo o vinde a mim, eu começo a entender o ide por mim. Vinde está antes do ide. E me parece que grande parte dos missionários não entenderam isso. Porque eles querem se sentir úteis. E não há problema em querer se sentir útil. O problema é que o seu senso de utilidade está na frente do senso de identidade. Esse é um problema. Quer ver só? Vamos colocar na prática um negócio. Se o que eu vou falar aqui, eu estou inventando na minha cabeça, você diz aí. Quantas centenas de vezes você já ouviu? Eu tenho chamado para a África. Eu tenho chamado para o Oriente Médio. Eu tenho chamado para o Nordeste. Eu tenho chamado para não sei na onde. Eu tenho chamado para na... Olha só. O fundamento do chamado das pessoas é um lugar e não a pessoa de Cristo. Quantas vezes você viu alguém que não é produtivo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio contexto, mas ele nossa, ele tem uma promessa linda, maravilhosa para ser relevante lá do outro lado do mundo. O senso de trabalho, de pertencimento, muito maior do que o senso de identidade. Quer dizer, a identidade dele não serve para nada. O importante é o lugar que ele vai estar. Porque, afinal de contas, eu tenho um chamado para não sei na onde, e etc. E tem gente que tem chamado para povos específicos, e eu nunca vi isso aí na Bíblia, ok? Não estou dizendo que pessoas não vão se dedicar especificamente em lugares específicos, mas é que isso é menos importante do que a identidade que eu tenho em Cristo. Se eu não aprender a exercer e viver essa identidade, independente do lugar, eu vou estar sempre procurando um lugar novo para me sentir bem, me sentir útil, me sentir pertencente. Esse é um grande problema. Por que você acha que grande parte está em depressão? Grande parte está desanimada da vida. Grande parte dos evangélicos estão todos detonados. Grande parte é por causa disso. Eles precisam. Por que você acha que muitas igrejas evangélicas fazem algumas coisas que fazem? Porque quer dar esse senso para as pessoas. Olha só, esse é o ano do acolhimento, né? Então pronto. Aí você dá um senso de pertencimento à pessoa a uma causa. Vamos todos agora imbuídos nessa causa, porque aí você instiga as pessoas a pertencerem a algo que está sendo feito. Só que como isso é superficial, porque a identidade já foi para o espaço, eu preciso sempre de alguma causa específica, então no ano que vem eu tenho que criar outra, porque essa já vai bater, então tem que ser a outra, e a gente vai de causas em causas, de lugares em lugares, de fazer em fazer, e a identidade fica cada vez mais distante. Estou mentindo com tudo isso, dona Vânia? Isso é tão sério que, já que não tem a identidade, as pessoas são meio que convocadas, você é obrigado a estar lá. A mão de obra, o recurso humano não vem porque, como você disse antes, a paixão, né? Aquele negócio, não vem disso, vem não, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não sou desse grupo, então eu não sou dessa igreja, e aí vai todo mundo falar, e no domingo eu vou ser apontado, porque eu não estou lá, então eu preciso estar nesse negócio para pertencer. Então, fazendo o que todo mundo está fazendo, então você é convocado, você não é nem chamado, você é convocado, você tem que estar lá, naquele horário, naquele dia, fazendo aquilo, e aí não dura, só a liderança, e a liderança então é massacrada, mas não dura muito tempo.
sim. E aquele senso de culpa, porque, poxa, se eu não tô. A igreja é do Senhor, essa instituição e tal, e aí vem aquele senso de culpa, porque no final de contas eu estou desobedecendo a Deus. E olha como a coisa se inverte toda. Funciona assim, Vânia. E já vou aproveitar o seu gancho aí para dar essa sequência. A expectativa, ela tem uma filha. Toda expectativa, ela tem uma filha. Qual que é o nome da filha, Carla? Ansiedade. Não, isso daí é bisneto. Carla, pelo amor de Deus. A Frustração. A expectativa tem uma filha chamada frustração. Toda vez que você criar uma expectativa, você vai se frustrar. Como assim, então? Quer dizer que eu não posso esperar e tal? A Bíblia ensina a ter expectativa ou ensina a ter esperança? Expectativa e esperança são coisas bem diferentes. E esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, que significa eu fazer no meu máximo e aquilo que não me cabe, aí é com Deus. Então, agora a expectativa não. É eu colocar no outro um cenário que eu gostaria que acontecesse. A expectativa tem a ver com isso. Então, a expectativa vai gerar frustração. E a frustração tem uma filhinha. Uma filhinha linda, que você acabou de falar, Vânia. A filhinha da expectativa é a frustração. E a filhinha da frustração, que é a neta da expectativa, é a culpa. Por quê? O que é culpa? Culpa é a autorresponsabilização por algo. É quando eu me sinto responsável por alguma situação, por alguma coisa. Então, eu criei um cenário irreal, expectativa, no outro. Aí eu me frustrei. Aí o que eu faço agora? Puxa, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? E vai ter alguém que vai dizer para você, olha, você não teve fé suficiente, você não foi fiel o suficiente, você não obedeceu, você não fez, você está sendo rebelde, alguma coisa vai vir que você deu mancada, e por isso que não recebeu a cura, é por isso que você não recebeu a promessa, é por isso que não aconteceu isso e aquilo, etc. Quer dizer, é atribuição de responsabilidade, culpa. Agora você sabe que você é responsável por isso. Essa culpa, ela também gera uma filha. É uma família linda. É uma família linda. Né? A culpa vai gerar medo, que significa insegurança. Olha, se eu fui responsável, então, e agora, o que eu faço? Será que se eu fizer de novo, eu vou fazer errado de novo? Será que agora eu vou fazer certo? Será que... Então você fica sempre com o pé atrás, com medo de errar novamente, porque você foi responsável por isso. Então, agora, será que eu vou? Então você fica sempre agora com medo. Fica sempre o será. E esse será é inimigo da fé. A fé é a certeza. O medo é o será. O medo vai gerar o que a Carla falou agora há pouco. Ansiedade. Ansiedade é o seu relacionamento com o futuro. Então, quando você fala assim, olha, pô, dei mancada, eu errei, foi minha culpa. E agora, será que eu vou conseguir? Você fica sempre projetando no futuro o que pode acontecer agora se você fizer ou não fizer. Se você for ou não for, falar ou não falar. E isso é um ciclo. Quando você faz isso, você volta para o início. Expectativa de novo. Frustração. É um ciclo. É um ciclo. Até a pessoa viver isso durante um tempo, e cada caso é um caso, e entrar em depressão. E tudo isso forma uma pressão muito grande interior, e depressão, você já cozinhou feijão na panela de pressão. É a pressão interna muito grande, as situações externas, elas afunilam, elas fazem com que internamente você fique sobrecarregado,
com pensamentos, com ideias, com sentimentos, etc., de tal forma que não tem válvula de escape. Por isso que a panela de pressão tem que ter aquela válvula para escapar. Agora, se não tem, isso em algum momento vai explodir. Aí tem pessoas que reagem de uma forma e outros reagem de outra. Por que tudo isso é muito importante dentro desse contexto que nós estamos falando? Porque se o meu chamado, se a minha identidade, vamos chamar de identidade, se a minha identidade ela não está bem definida, eu vou criar um monte de expectativas erradas. Eu vou criar expectativas fundamentadas em projetos. E, Vânia, você não tem poder de fazer o seu projeto dar certo. Já a gente vai falar sobre essa questão de maneira mais específica. Mas você não tem poder de fazer o projeto dar certo. Mas sabe o que é a instituição do processo? Mas quem tem uma identidade definida presta muito mais atenção no processo do que no resultado. Curte o processo. Gosta do processo. Se apaixona pelo processo. Por quê? Porque o processo revela quem eu sou. Porque o processo faz essas coisas acontecer. Porque o processo mostra quem eu sou. Não é o resultado. O resultado não me pertence. O resultado não me pertence. Vamos falar aqui de maneira prática. Olha só, nós fizemos aí nenhum alarde praticamente sobre essa questão da mentoria mais ajuda. Vamos testar esse formato, essa maneira e tal, né? Bom, o processo é o que a gente tem vivido. O resultado não me pertence. Então, com 1, 2, 5, 100, 200 mil, não é problema meu. Não é problema meu. Eu não vou entrar em crise de identidade por isso. Agora, é claro que nós queremos resultados cada vez mais positivos. E isso não é ruim. O problema é eu colocar a minha expectativa ali, o meu coração nisso. O problema é eu pautar se o meu projeto é bom ou não, fundamentado no resultado. Quantas vezes no campo missionário, a igreja pergunta, e aí, quantas almas? Quantas pessoas? Quantos números, 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 números? Porque a ideia é o resultado é número, ou não é? Como é que você sabe que a campanha da igreja foi boa? Baseado na quantidade de pessoas que está lá. Então, a gente tem que decidir se a gente fundamenta na nossa identidade, na identidade que nós estamos desenvolvendo, ou se a gente vai fundamentar na expectativa. É projetar isso no outro. Você ficou na África do Sul, né, Vânia? Isso. Você tinha controle sobre tudo que ia acontecer com as pessoas lá. Imagina, lugar nenhum. Nem de mim mesmo. Mas por que hoje, né, dentro desse contexto que a gente está falando, por que hoje a igreja está como está? Porque a grande parte daquilo que chamam de liderança, eles estão querendo controlar os resultados. Não se satisfaz mais na pessoa de Cristo. Tem que ter o resultado X, porque afinal de contas o pastor é aquele que faz a igreja dar certo. Que pressão, né? Que pressão sobre ele, né? Pesado, fica pesado para todo mundo. Agora, eu sou pastor. Há 20 anos. Por que eu não entro nessa? Por que eu não me sinto pressionado com isso? Porque não tem inocente nessa história. Porque eu não me sinto pressionado em relação... E eu fazia parte, eu era pastor de uma igreja milionária de milhares de pessoas. Por que eu não me sinto pressionado com isso? Por causa da minha identidade. Vou falar o português bem claro. Se a igreja der certo ou não, Vânia, eu tô cagando e andando. Porque eu não sou o Cristo da igreja. Eu não sou o Senhor da igreja. Se eu tenho uma vocação, que é o que nós vamos entrar daqui a pouco, é ela que eu vou cumprir. Agora,
Quando eu não tenho uma identidade bem definida, eu preciso do senso de pertencimento. E o que a maioria dos pastores querem? Se sentir que tá dando certo, que tá fazendo certo, que tá... Esse sentimento que vem dessa expectativa é diabólico. É carnal demais. Se eu fosse fundamentar a minha vida, ministério, tudo, num sentimento, meu Deus do céu, eu atuo no Oriente Médio, como é que faz? Tô frito. Eu tô no Afeganistão, como é que eu faço? Tô frito. O Talibã não se converteu? Você tá sem fé, irmão. Como é que faz? Não tem como. Se você pegar um muçulmano, né, vivendo a realidade dele, a fé dele, etc., ele vai fundamentar, por exemplo, um muçulmano que vai para o Brasil, ele vai fundamentar agora a vida dele, baseado se o brasileiro todo vai virar muçulmano, é isso? Isso vale para qualquer pessoa, porque tem a ver com a identidade de cada pessoa. Identidade de cada pessoa. Então, eu conheço, por exemplo, sheiks, né, tenho bons relacionamentos com vários sheiks. No Brasil, os caras assim, ó, muito centrado, muito mais centrado que muitos pastores. Eu não vim aqui para converter ninguém. Agora, é claro que eu vou falar da minha fé. É o que eu creio. Só que não é o papel meu convencer ninguém. Os caras estão muito mais centrados do que um monte de pastor maluco que coloca essa pressão em si próprio, entendendo que eles vão fazer com que o resultado aconteça. Só que um detalhe é que no Alcorão não fala que o Espírito Santo vai convencer ninguém, na Bíblia fala. Olha como é grave a situação. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Darwin, você tá preto, Darwin. Eu sei que você não é branquinho, mas também não precisa... Não, tá bom. A gente se satisfazer em algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco, mas João capítulo 15 diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos. Deu para entender? Vocês não podem dar fruto por vocês mesmos. Vocês têm que permanecer em mim. O chamado é para mim, é para lá. Aí eu falo assim, Vânia, vem para cá. Você fala assim, beleza, vou lá para a África. Pera aí, eu estou chamando. Não estou falando para você ir para lá, estou chamando, ok? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada as poder fazer. Não pode realizar obra alguma. Se não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. E quando ele fala sobre o fruto aqui, o fruto, quando a Bíblia se refere no Novo Testamento, fruto, no singular, ele está falando sobre o fruto do Espírito. É aquilo que é gerado a partir de uma relação pessoal com Cristo. As outras coisas, em alguns momentos, vai aparecer. Pelos seus frutos vos conhecereis, etc. e tal. Ok, então ali o contexto é sobre as suas ações.
sobre as suas reações, sobre o seu comportamento, etc. E tal. Ok. Mas quando ele entra nessa profundidade da relação com ele, o que é gerado da relação com ele é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, senão um potencial poder que Deus nos dá para que a gente possa desenvolver um mundo interior equilibrado. O fruto do Espírito é isso. Pode pegar os 9 gomos do fruto do Espírito e se relaciona com isso. Olha, Vânia, se Deus fala tanto sobre isso, será que Ele não quer que a gente preste mais atenção nisso? Para que aquilo que acontece através de mim seja apenas consequência e não o principal? O ministério, o serviço deve ser consequência de uma vida de relacionamento mais profundo. E olha que eu nem toquei aqui em oração, porque missionário, quando fala em relacionamento com Deus, já pensa que é orar o dia inteiro. É torre de oração para orar o dia inteiro, tá? Eu nunca fiz isso na minha vida, essas coisas. Eu tô falando de relacionamento com o Senhor, sem falar sobre esse negócio de ficar orando de joelho, chorando, cantando mantra o dia inteiro, etc. E tal. Eu não faço essas paradas aí, ok? Eu não vivo assim, tá? Eu entendo que não entendo na Bíblia os caras fazendo isso também, e mesmo assim se relacionavam profundamente com Cristo, ok? Mesmo sem mantra, tá bom? Bom, quando nós temos uma identidade bem definida, nós começamos a construir uma palavrinha aqui que a maioria erra grandemente e ferra ainda mais essa expectativa. A Vânia já ouviu várias vezes o seguinte: você precisa descobrir o seu propósito de vida. Descubra o seu propósito. Vamos fazer uma conferência para descobrir o seu propósito. Então, Vânia, vamos fazer uma análise simples. Quando alguém fala, vamos descobrir isso ou aquilo, é porque está coberto. Você só tem que procurar o que está escondido. Certo? Quando Deus fala com um profeta assim, ó, através do profeta no Antigo Testamento, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, ok? Aí hoje o crente pega e fala assim, tá vendo? Você tem que buscar Deus. Mas peraí, quem que tá falando e para quem que ele tá falando? Deus, através de um profeta, falando para um povo que estava corrompido, longe de Deus. Então eles tinham que agora começar a buscar, por quê? Porque eles não tinham mais. O que me surpreende é o crente falar que é cheio do Espírito Santo e fica buscando ainda. Ao invés de reconhecer o que tem, ele busca. Ele fica procurando, tateando. E quem fica procurando não reconhece o que tem. Eu fiz esse paralelo para explicar o seguinte: propósito não se descobre porque não está escondido. Propósito se constrói. Porque o que é propósito? Propósito é a minha razão. Propósito é o motivo. Propósito responde a pergunta por quê? Porque eu faço, porque eu falo, porque eu vou, porque eu não vou, etc. Então, propósito tem a ver com isso aí. Quando fala sobre o propósito, grande parte das pessoas sempre falam no sentido de que, qual é o seu propósito? Ah, meu propósito é ter uma família feliz. Meu propósito é comprar uma casa própria. Meu propósito é ter um ministério assim, assim, assado. Meu propósito é... Isso não é propósito, isso é objetivo. Objetivo, Vânia, é onde você quer chegar. É bom ter, tem que ter, faz parte. Mas o propósito é por que você quer chegar lá. São coisas diferentes. Eu posso querer construir uma casa própria, comprar uma casa própria, não há problema. Agora, por quê? Porque eu quero provar para minha família que eu consigo. Opa! Por quê? Porque eu quero mostrar que... Por quê? Porque eu não quero ficar na rua. Porque cada um tem o seu porquê. Então, objetivo é onde você quer chegar. Propósito é o porquê que você quer chegar lá.
quando eu confundo isso, e isso é importante que a gente preste atenção, quando eu confundo isso, a minha vida corre risco. É muito sério isso. É muito sério. Eu, sou psicoterapeuta também e tal, então eu atendo a pessoas. Eu tratei um empresário uma vez, era um homem forte de uma grande empresa do Brasil, e ele aposentou. Aposentou e tal, e muito dinheiro no bolso, muitos imóveis e tudo. Ele tinha uma construtora também, tinha empresas, etc. e tal. E eu conversando com ele, ele falou assim, ó, pô, eu tinha alguns sonhos e tudo, e consegui conquistar tudo. Tudo. Eu não sei, parece que tudo isso aí não vale nada. Foi todos esses anos, eu com 60 anos agora, sei lá, sabe, se sinto vazio, ele não sabia de onde era isso. Aí eu fui explicar para ele que ele transformou os objetivos de vida dele nos porquês. E quando ele conseguiu resolver tudo isso, ele já não tinha mais porquê. Por que viver? Por que acordar pela manhã? Por que continuar respirando? Não tem mais razão. Por quê? Porque ele já conquistou tudo. O objetivo virou propósito. Agora, se ele tivesse um porquê real, os objetivos seriam cumpridos e ele continuaria respondendo por que eu acordo pela manhã? Por causa disso, disso, disso. Não é para fazer isso, não é para conquistar isso. E como é que eu começo a construir o meu propósito? Fundamentado na minha identidade, nos meus valores, nos meus princípios. Então, se eu não resolver aquela parte, eu vou continuar estabelecendo objetivos e não vou ter propósito nunca. Para um cristão, Vânia, dentro do seu contexto, você já tem um bom caminho aí, já que Jesus facilitou a nossa vida. Amar a Deus e amar o próximo. Isso significa que o seu propósito, o seu porquê, não vai encerrar na Vânia. O seu propósito vai ter a ver com Deus, com honrar a Deus e o próximo. E Opa, gente, boa noite. tudo na paz. Boa noite. Estamos seguindo aqui, ó. Bom ter você aqui com a gente. Então, Vânia, o propósito está ligado sempre, é claro que você, só que não finaliza em você. Você é cristã, então tem Deus e o próximo. Então, o seu porquê tem que estar relacionado, tem que relacionar você, Deus e o próximo. E ele é construído, e com o tempo você vai aperfeiçoando, você não vai mudar o propósito. Você não vai mudar o seu porquê. Você vai aperfeiçoar, você vai melhorar, você vai ampliar, vai mudar, você não vai. Desde que eu conheci a Deus, o meu propósito, ele é o mesmo, porém agora mais aperfeiçoado, é claro. Mas é o mesmo. Se você me entrevistasse há anos e anos atrás aí, eu ia te responder basicamente a mesma coisa, sem alguns pontos que eu não conhecia ainda, mas é basicamente a mesma coisa. É ali que eu sigo. Então, quando eu vejo que algumas pessoas ficam assim, ó, mas eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Eu vou orar para ver se Deus confirma. Peraí, mas antes de você orar, por que você não confronta isso com o seu propósito de vida primeiro? Porque metade da resposta já está dada. Se tem a ver com o seu propósito, aí você pode partir para uma segunda análise. Se não tem a ver, não tem que orar. Já descarta, já joga fora. Acabou. Fechou. Responde o seu porquê? Não, cai fora. Tem muita coisa boa, mas não é para mim, porque não tem a ver com o meu propósito. Eu recebi muitas propostas esses anos aí, que eu nem pensei, nem orei, nem perguntei para ninguém, só não tinha a ver com o meu propósito de vida, acabou. Encerrou a vida. Agora, quando você não tem propósito, você fica pulando para lá e para cá e terceiriza para Deus. É Deus que tem que tomar a decisão. Pode falar, Vânia. O nosso
às vezes, como o nosso propósito é amar a Deus, glorificar a Deus, dá uma impressão de que você tem que fazer tudo, porque tudo é para Deus. Então, você não pode, se você falar, aí você fica assim, nossa, eu sei que eu tenho que servir no berçário, ou eu tô com crianças, tal, mas nossa, eu gosto de dar aula de português para adultos refugiados, não tem nada a ver com criança, meu Deus do céu. E aí, não, o meu propósito é, você é serva, você tem que trabalhar, você amar a Deus, então você tem que fazer qualquer coisa. Então a gente tem esse dilema dentro da gente, né? Não sei se vocês concordam comigo. É uma esquizofrenia evangélica. Isso não tem nada a ver com nada a ver, nem psicologicamente, biblicamente, então, é uma aberração esse tipo de pensamento, que é o que tem. Concordo, né? O Darwin, acho que a Carla e a Pri já ouviram falar sobre isso, né? Sim. Olha só, Vânia. Primeiro, Vânia, é que o meu propósito, seu propósito, ele não se resume tudo em honrar a Deus e amar o próximo. Isso aí é a ponta do iceberg. Isso aí é um começo. Então, o seu propósito tem a ver com sua edificação, seu crescimento, e seus valores, seus princípios, amar a Deus e amar o próximo. Então, seu propósito tem a ver com isso. Você vai construindo ele. Você vai construindo esse propósito baseado nesses valores, ok? Então, por exemplo, hoje, na minha vida, eu tenho questões mais específicas. Por exemplo, faz parte do meu propósito de vida. Não estou dizendo que é isso só. Estou dizendo que faz parte do meu propósito de vida socorrer pessoas, principalmente crianças, em lugares inóspitos. Lugar, às vezes, onde ninguém consegue chegar. Isso faz parte do meu propósito. E isso realiza a minha pessoa, e isso ajuda o próximo, e isso honra a Deus. Mas com o tempo eu vou construindo, quer dizer, eu vou especificando mais isso também. Certo? Eu vou fechando um pouco mais esse cerco aí e ampliando algumas outras coisas. Tá bem? Então, porque senão fica muito abstrato. O crente, ele é muito abstrato, né? Ah, que seu propósito de vida. Meu propósito de vida é amar Deus. Tá, mas o que é isso, afinal de contas? É honrar Deus, mas o que é isso, afinal de contas? Isso tem que ser palpável para a gente. Se não é palpável, a gente não tem responsabilidade, compromisso, a gente não se envolve, né? Não tem como, a nossa mente não pode viver com essa fé abstrata. Isso não rola. O Tiago confronta muito isso. O Tiago fica bravo por causa disso, né? A fé de vocês está muito abstrata. Você tem que colocá-la em prática. Ela tem que ser prática. Ela tem que ter vida, certo? Porque nós somos seres humanos. O dia que a gente for tudo anjinho, com asinha, beleza. Então a gente vai para esse negócio mais abstrato. Mas por enquanto, não. Não rola. Tá bem, então. Mas é construído, tá, Vânia? É construído. Não precisa ter pressa. Não vai terminar nunca essa construção. Só quando Jesus te levar. Então não tenha ansiedade, saber logo, descobrir. Não, não vai descobrir nada, constrói. Só que o próximo passo que eu vou falar agora, aqui entra o negócio. Aqui é que é, como dizem os evangélicos, a chave da vitória. Aqui é que a parada começa a ficar boa. Olha só, nós falamos então sobre o chamado, nós falamos sobre o propósito, e agora entra a vocação. Aqui é o grande negócio. Por que aqui é o grande negócio, a vocação? Porque a vocação tem a ver com dons e habilidades. Vocação, enquanto o propósito responde a pergunta por quê, a vocação responde a pergunta como. E o como, dona Vânia, não pode ter a ver
com o que Deus não me deu. Então, imagine só que Deus fez o pássaro. Ele fez o pássaro com asas. E como o pássaro vai viver por aí? Voando. Ele vai bater as asas, porque é o que ele tem. Vai bater as asas e vai sair voando. Mas o pássaro, nessa crise que o mundo está de identidade, ele fala assim, não. Na verdade, eu quero ser um hipopótamo. E eu sei que eu tenho duas asas, mas eu tenho potencial para ficar embaixo da água. E eu quero ficar embaixo da água, sair de vez em quando e tal. Essa é a minha praia. Eu tenho potencial para isso. Eu tenho fé. E eu sei que eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. E usa até o texto de Filipenses. Ok? E aí vem alguém e fala para ele assim: você tá faltando hipopótamo na água. Você fica falando que é pássaro, que é não, você tem que ir lá, você tem fé. Não interessa o seu gosto. Não interessa se você quer voar. Interessa o seguinte: você tem que servir. E o que está faltando agora é hipopótamo. Então você tem que ir para lá. Vai para a água, filho. Essa é a forma mais comum de desonrar a Deus. As pessoas não têm, a gente não consegue mensurar o quão isso é sério. Eu só vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. As pessoas não conseguem entender o quanto isso é sério. Davi pecou ou não pecou, pessoal? Ele fez besteira mesmo. Davi chutou o pau da barraca, arregaçou. Olha, Davi, eu vou falar pra você. Detonou mesmo. Pedro negou Jesus, né? Mas na cara dura, na cara de pau, Pedro fez isso. Mas nem disfarçou. Nem disfarçou. Jesus ali do lado, ele nem conhece esse cara, nem sei. Andou com Jesus 3 anos, comeu na mesa, e tu falou que nem conhecia. Falou que eu vou defender o Senhor. Mentiu na cara, mas dura. Eu usei 2 exemplos de pessoas que se redimiram depois de fazer atrocidades negando a Deus. Ponto. Ok? Agora eu vou dar mais 2 exemplos de pessoas que não fizeram 1/10 disso e morreram. Primeiro, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono. Texto de Isaías, capítulo 6. Morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? O rei mais poderoso em armamento bélico que vocês podem imaginar. Ele tinha equipes de inventores. Alguns dizem que inventou até a catapulta como armamento. Uzias era feroz. E a palavra Uzias, o nome Uzias significa minhas conquistas. Era um rei imponente e nunca houve um cara tão poderoso em guerra quanto Uzias. Enquanto Uzias estava ali, o povo tinha a garantia de que ia vencer. E um outro, chamado Saul, o primeiro que foi colocado ali, depois de Samuel como sacerdote, profeta, etc. E Saul teve a bênção de Deus até um ponto. Deus deixa o povo do governo teocrático para agora começar a monarquia, e Saul é colocado ali. Bom, nós temos 2 figuras, então. O que eles têm em comum? Eles têm uma coisa em comum, além de serem reis. Os 2 quiseram ser sacerdote na hora de oferecer sacrifício antes da guerra. Os 2 olharam assim, ó, pô, o sacerdote não chegou ainda, vou fazer o sacrifício porque nós temos guerra. Os 2 quiseram ser quem eles não foram feitos para ser. Os 2 morreram. Um se matou por causa da pressão que veio sobre ele, Saul. Outro, no exato momento, lepra na testa, morreu sozinho numa cabaninha abandonada. Uzias.
A questão é, se Deus me deu asa, é pássaro. Se Deus me deu escamas, é réptil. A pergunta é, se Deus me deu dons e habilidades, talentos naturais, o que Ele está querendo de mim? Se Deus deu tais dons para você, é sobre isso que Ele quer. Deus não errou. Essa ondinha, a igreja evangélica já faz muito antes desses movimentos homossexuais e tal, a igreja evangélica faz isso errado. Por quê? É a geladeira falando que é fogão. Há muitos anos a igreja evangélica faz isso. É a pessoa que não tem vocação pastoral, assume o título de pastor e agora ele vira pastor. É alguém querendo exercer o que Deus não deu para ele. Na porrada, na força. Porque ele tem que servir. Não, você tem que seguir a Cristo. Vamos voltar para o ponto 1? Quando a sua identidade está bagunçada, seus porquês está totalmente desalinhado. É claro que, como que você vai fazer? Vai fazer errado. Por quê? Porque você tem que se sentir pertencente. Você tem que mostrar que você está pagando preço. Você tem que mostrar que você está servindo, você tem que fazer, etc. E quantos missionários estão em depressão porque ficam querendo mostrar para a igreja o que eles não são? Porque tem certa cobrança, ele tem que dar um relatório. E aí eles ficam tentando viver o que eles não foram vocacionados para viver. A frase que eu sempre digo é: o martelo precisa martelar. Só isso. Só isso. O martelo, quando foi feito, alguém pensou no seguinte: eu preciso colocar um prego e tirar um prego da parede. Só isso. Então eu vou fazer um martelo. Primeiro pensou-se no problema. Depois se criou uma solução para esse problema. Quando Deus nos colocou aqui, havia um problema. Aí ele falou assim, bom, a parte da solução é a Vânia. Então eu vou dar para ela isso porque ela vai ser solução para tal coisa. Não foi a Vânia que foi criada para depois vir um problema. Já tinha um problema. E ele nos dá dons e nos dá talentos para nós sermos parte dessa solução. A questão é que o martelo resolve digitar no computador. Aí ele faz o quê? Destrói. Mas ele tem boa intenção. Ele tem boa intenção. Não, mas eu quero ajudar. A gente não tem nenhuma mãozinha para teclar aqui agora. Martelo, vem cá, ajuda a gente aqui. Aí ele faz, quebra o computador e fica com um sentimento de culpa. Aí ele vai tentar consertar isso, fazer melhor. Aí ele vai para outro computador. Não, agora eu vou conseguir, porque eu tenho fé. Não, eu creio que Deus vai me ajudar. Aí ele vai estragar o outro. E fica nesse ciclo. Achando que ele está errado. Que Deus não pensa nele. Que ele não consegue, que ele não pode. Não, você só é a pessoa certa no lugar errado. E eu tenho que ser a pessoa certa no lugar certo. Fazendo a coisa certa para as coisas darem certo. Se você não tem vocação para cuidar de crianças, por favor, fique longe dos meus filhos. Eu vou aproveitar uma frase que você disse aí, a pessoa certa no lugar errado, porque eu ia fazer essa pergunta para você, eu acredito, não sei se eu estou certa, eu acredito que eu não consigo mudar a visão de uma igreja. Eu não consigo, eu não sou pastor da igreja. Eu não tenho, no prego lá, né? Eu não consigo mudar a perspectiva da igreja. Não tem essa voz, Deus não me deu, e graças a Deus por isso. Eu sei de mim, né? Então eu faço os meus projetos, os meus trabalhos, não preciso ter cargo, não preciso ser reconhecida por essas coisas, e tá tudo bem. Para mim tá tudo bem, porque tem a ver com o porquê, né? Tem a ver porquê, não importa ser onde, mas tem a ver o porquê. Então meu porquê não é necessariamente minha igreja local, é o reino de Deus. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, que maneira medíocre de ficar pensando em
fazer uma coisa para a minha igreja crescer, para a minha igreja ter uma experiência com refugiados, porque agora é o ano da moda. Então, isso não tem nada a ver. Então, eu não vou conseguir enfiar todas essas coisas na cabeça das pessoas para eu ter a minha equipe, o meu projeto. Isso é muita coisa. Muita coisa. Eu estou digerindo essas coisas, estou nesse processo aí que eu quero desfrutar, como você mesmo disse. Então, não sei se eu consigo montar a equipe para o projeto, não. Acho que eu vou continuar solitária. Quando a gente for falar um pouco mais específico dessa questão de equipe e tal, vai ter um encontro, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, né? Mas só para dar uma palhinha, o grande problema, Vânia, é que a gente reduz o projeto às pessoas que estão do lado. Então, não é um projeto que está para servir nesse mundo. É um projeto que depende de quem está do lado. E eu vou te contar uma novidade que você sabe. Quem tá do lado geralmente vai atrapalhar. Sim, sim. Olha só, eu nunca entendi algumas coisas, né? Tem várias coisas que eu não entendo, né? Até hoje. Mas aí eu tento pensar a respeito aí para brincar e usar isso como exemplo. Mas eu nunca entendi, por exemplo, essas questões aí da igreja evangélica sobre ela não fazer algumas coisas e agora vamos movimentar isso lá, porque agora eles vão fazer. Então vamos lá. Moradores de rua ou refugiados. Você está em que cidade mesmo? Eu estou aqui em São Paulo, capital. Quase não tem refugiado em São Paulo, capital. Ok? Quase não tem. É muito pouco. É 2 ou 3, né? Milhões, né? Mas olha só. A partir do momento que você tem que fazer alguma coisa para as pessoas que vivem em São Paulo ali prestarem atenção nisso, e só isso aí já falou muita coisa. Primeiro, eles não têm nenhum tipo de percepção sobre a realidade do lugar que vivem. Nenhum tipo de percepção, ok? Porque qualquer pessoa, por mais ateu que seja, mais retardado, doente mental, problemático, qualquer pessoa adulta que tem o mínimo de percepção, mínimo, vai enxergar a realidade de refugiado em São Paulo. É o mínimo de percepção. Por quê? Porque todo momento isso está acontecendo já faz algum tempo. Okay? Não estamos falando que agora uma nova realidade, não. Certo? É como aqui o lugar que eu tô. Tem imigrante pra caramba que vai pipocando tudo quanto é lugar. Refugiado e não tem como o português falar assim, imigrantes existem aqui. Daqui a pouco o português aqui não vai existir mais. Certo? Então, é o mínimo de percepção. Segundo Vânia, essa eu vou deixar para você responder daí. Se quiser responder no seu coração, aí você responde, tá? Se eles quisessem fazer, já tinha feito. Se não fez, é porque não quer. E não é você que vai convencê-los a fazer. Sabe por quê? Olha só, um dos erros que eu cometi nesses anos foi passar alguns anos tentando convencer a igreja evangélica dessas coisas. Eu passei alguns anos. E só para você entender, eu pregava mais de 300 vezes por ano em igrejas evangélicas. Muito lugar, Brasil todo, rodando, vários países, tudo. Era todo dia na estrada. E eu não estou falando que eu fiz isso durante um mês. Não estou falando que eu fiz isso um ano. Foram muitos anos. O seguinte, Jesus veio, viveu tudo que ele viveu, passou por tudo que ele passou, fez tudo que ele fez. Depois que ele morreu, acabou o farisaísmo?
acabou os saduceus, os herodianos, os escribas e etc., os tantos grupos religiosos que tinha, acabou? Não. Jesus não mudou sistemas. Jesus despertou pessoas, salvou pessoas, só isso. A relação de Jesus é com pessoas e não com sistemas. Todas as vezes que eu quiser mudar um grupo, um sistema estabelecido, eu vou ir contra o que o próprio Jesus fez. Sistemas no mundo não mudam. Pessoas são transformadas. Então, antes da gente começar, eu começar a falar aqui, lembra que eu falei sobre pessoas? Agora você entende o contexto. São pessoas. O seu projeto, ele tem que contar com pessoas e não com o sistema. O sistema já é o projeto dele em si próprio. Ele é o fim em si próprio. A denominação que você faz parte é o fim em si próprio. Ponto. Todas as instituições assim são assim. Não tem uma que não seja. Ok? Agora, por exemplo, a Refúgio Brasil. A Refúgio Brasil é uma instituição. Mas o meu projeto de vida não se resume na Refúgio Brasil. Não se resume nessa ou no outro, não. É muito maior do que isso, porque é minha vida. Eu não vou colocar minha vida à mercê de um CNPJ. Não. Ah, mas aqui ninguém quer. Aqui ninguém quer. Tem mais 12 milhões de pessoas em São Paulo. É mais do que o país inteiro que eu estou aqui. Ah, não tem quem quer aqui, então em outro lugar tem. O projeto de vida é o projeto social, o projeto de vida, ele é muito mais importante do que qualquer sistema desses. E tem muitas Vânias por aí, você pode ter certeza. Você não é a única, viu, Elias? Você não é a única, não, tá? Elias de saia? Não, tem muita Vânia por aí. Ó, vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui. Eu não sou o único. Eu comecei a fazer coisas de maneira diferente para alcançar pessoas diferentes, para sair daquele círculo. Vou te dar vários exemplos. Esse é um deles. Nós temos um projeto chamado Jogados para Fora. Tem uma galera que não faz parte da denominação mais. Tem uma galera aí. No Brasil, dados do IBGE, são 12 milhões de pessoas que se professam que são cristãos, mas não fazem parte mais de nenhuma denominação. O IBGE fez pesquisa e constatou isso. Bom, ok. Eu sei que tem um monte de gente que faz besteira, um monte de gente aí também que não quer nada com nada, ok? Né, etc e tal. Mas tem muita gente boa que não se encontrou ali dentro de um sistema religioso. Mas ele quer exercer a sua vocação, ele quer seguir a Cristo, ele quer viver uma vida séria com Cristo. Né? Mas não está dando para ser frutífero, não está dando para acompanhar esse ritmo de algumas denominações aí e tal. Então ele ficou só aí agora, faço o quê? E a gente tem um projeto que abraça esse pessoal. Então eu não sou o único. Tem centenas de pessoas com a gente agora. Tem centenas. A Pri é uma delas. Que me conheceu num vídeo no TikTok falando sobre a música do Wesley Safadão. Verdade. Eu gostei porque o pastor tava tacando um pau nele, né? Eu falei, que interessante esse perfil, vou entrar pra ver. E aí eu comecei a assistir os vídeos dele falando de Jesus. Eu falei, é isso que eu tava procurando. E aí não parei mais. Já faz vários meses que eu tô firme aqui. Então, é um projeto, né, chamado Jogados para Fora, porque a ideia é, eu não faço parte do sistema do mundo, pecaminoso, que está longe de Deus, mas também não faço parte do sistema religioso. Existe vida cristã fora das quatro paredes. Pronto. Então, a gente está ensinando o pessoal a desenvolver projetos sociais, missionários, etc. A gente sustenta projetos missionários também e tudo. Temos plataformas, temos a escola,
uma escola específica aí que ensina questões emocionais, bíblicas, psicológicas, ministeriais, ixi, tudo, um monte de coisa, teologia, etc. Enfim, então, assim, eu estou dizendo isso para você por quê? Porque eu não reduzi a minha história a meia dúzia de pessoas que não querem. A sua história não pode se reduzir a isso. Eu vou fundar minha igreja, mas nunca. Eu quero morrer antes que isso aconteça. Nunca, não tem a mínima possibilidade de eu fazer isso aí. Agora, eu tô me expondo para pessoas. Vai ter um encontro que nós vamos falar especificamente em como fazer isso. Que não é orando para Deus mandar as pessoas. Não é assim que funciona. É como é que eu fiz, por exemplo? Como é que eu faço? Por exemplo, vai ter um encontro que a gente já fala sobre essas questões aí mais técnicas, estratégicas. Mas nós não podemos reduzir a nossa vocação a um trabalho para Deus. Vânia, Carla, Darwin, Pri, nós não devemos trabalhar para Deus. Nós devemos trabalhar com Deus. A obra é dele, não é minha. E quem está falando aqui é uma pessoa que está há mais de 20 anos integralmente servindo no ministério. Eu não sei o que é carteira de trabalho, esses negócios aí, faz mais de 20 anos. Não tenho ideia o que seja isso aí. Tá? Mas eu trabalho com Deus. Eu não estou aqui fazendo as coisas para ele, para agradar ele, para ver se eu sou salvo. Que é um conflito muito grande entre lei e graça. As pessoas querem fazer as coisas para Deus, na intenção de agradar a Deus para conseguir algo de Deus, inclusive a salvação. Você vê, só vou abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte, né? Porque isso aqui é fundamental para algumas coisas da mentalidade cristã. Uma pessoa que vive pela lei, obedecendo a Deus, ela para de roubar e ela para de mentir, por exemplo. Bom, ok. E uma pessoa que vive na graça também para de mentir e para de roubar. Qual que é a diferença dos dois, então? Quem vive pela lei e pela graça. Qual que é a diferença? A diferença é que quem vive pela lei faz isso para agradar a Deus, para conseguir ser abençoado ou ser salvo. Quem vive pela lei faz isso. Então, quando você vai num culto e a pessoa fala assim, ó, faça isso para agradar a Deus, Deus vai te abençoar. É lei. Lei. A lei da semeadura. Lei. A Bíblia não fala sobre lei da semeadura. Não estabelece lei de semeadura nenhuma. Eu até expliquei para uma pessoa hoje sobre isso. Ok? Agora, como é que é a graça? A graça eu também paro de roubar e paro de mentir. Mas eu paro por quê? Eu paro porque eu sou resultado da salvação. Na lei, eu paro de roubar e paro de mentir para ser salvo. Na graça, eu paro de roubar e paro de mentir porque eu fui salvo. A salvação opera em mim transformações. E isso me aproxima cada vez mais de Deus. E o aproximar de Deus cada vez mais me potencializa para eu transformar a minha vida. Na lei, não. Você sempre tem que ter uma novidade que você tem que fazer para ver se você consegue conquistar Deus. É assim que funciona. Olha, se eu fosse usar um exemplo assim bem chutado, a gente está em adultos aqui, eu posso usar um exemplo descarado, muito chutado aqui, tá bom? Eu vou usar aqui, ó. Lei e graça, olha só. Essa eu vou falar para vocês nunca mais esquecer sobre esse negócio de lei e graça, tá? É tão chutado que vocês não vão esquecer mais. A lei é uma puta querendo conquistar um casamento. A graça é uma prostituta que já foi pedida em casamento e está transformando a sua vida. Essa é a diferença. Entendeu? Vocês não vão esquecer mais disso aí, porque quando fala puta, né, o evangélico fica, meu Deus do céu, e tal, pronto. Essa expressão puta, para mim, aqui não faz diferença alguma, porque aqui a criançada chama de puto, entendeu?
É o puto, é o puto, é o puto. É aqui, assim, a rapariga. Então, pra gente é tão normal isso. Eu tenho um puto aqui, que é o meu filho, e sou casado com a rapariga, que é a minha mulher. É. Aqui é assim que eles falam, né, então? Ai, 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 ai. Mas ficou claro a questão da vocação? Então, pronto. A vocação tem que ficar clara pra gente, tá? Tem alguns outros pontos que não vou abordar agora, a gente poderia aprofundar mais essa questão, mas eu vou fechar em missão. Então, nós temos chamado, propósito, vocação e missão. E aí eu tenho algumas observações para fazer também a respeito. Bom, missão. Vamos lá. Se chamado tem a ver com a minha identidade, propósito tem a ver com a minha razão, com o meu motivo, responde a pergunta por quê? E toda vez que vocês pensarem em motivo, lembre de motivação, tá? Lembre de motivação. Ai, não estou muito motivado para fazer agora. Ai, eu não tenho motivação. Ai, eu não sei o que tem que é motivação. E fica falando da motivação, da motivação. Ó, o que é motivação? Motivação é motivo para ação. Motivação não é ânimo, não é disposição, não é frio na espinha. Motivação é razão, motivo. É racional isso, para eu agir. Não interessa se eu gosto naquele momento. Não interessa se eu estou confortável com isso. Interessa que eu tenho uma razão para agir, ponto. Isso é motivação. Isso tem a ver com propósito. Propósito eu não cumpro porque está gostoso. Agora, a vocação tem a ver com como. Com dons, com talentos, com paixão, Vânia. Como é que eu descubro o propósito? A gente não descobre, a gente constrói. Mas vocação a gente começa a descobrir. Como é que eu começo a descobrir a minha vocação agora? São da seguinte forma. Dom, como é que eu sei que eu tenho um dom? Aquilo que você faz bem. Quem que falou isso, gente? Onde é que inventaram isso, pelo amor de Deus? Aquilo que você faz bem? Não. Isso aí chama-se capacitação. Você se capacita, treina, repete, aí você faz bem. Agora, vocação tem a ver com paixão. Tem a ver com aquele momento que você não quer que acabe. Tem coisa que você fala assim, puxa vida, podia durar mais isso, né? Nossa, é isso. É isso, o coração bate mais forte, você fica mais animado. Realmente tem a ver com as nossas emoções. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro da gente para nos levar para frente. Tem coisa que você faz que é um pé no saco, que é horrível. E sabe qual que é a desgraça disso? É que você pensa que você não é crente mais porque você está detestando isso. Você fala, meu Deus do céu, eu não vou falar pra ninguém, senão vão falar que eu tô desviado. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu detesto fazer isso, pelo amor de Deus. Esses irmãos aí, não aguento. Mas eu vou porque tem que ir, né? Porque tem que obedecer, né? Tem que... Senão, né? E a gente se sente culpado pra caramba. Eu imagino como é que um passarinho se sente nadando, gente. Ah, ele deve amar isso, né? Deve ser, assim, coisa linda pra ele isso, né? Enfiar ele lá debaixo da água, né? Ele não foi feito pra isso. Não há problema nenhum você falar que isso é horrível. Não foi feito para. Não é isso. Ó, irmão, se você precisar de mim, vou ajudar, vou servir aí, eu precisar da minha praia, não, filhão, não vou fazer isso, não. Não tem ninguém. Dane-se. Tá? Se você tiver cabreiro e ficar enchendo muito o saco, você fala assim, ó, foda-se. Tem ninguém. Tá? Chuta o pau, já cai fora desse negócio. Ser a pessoa certa no lugar errado te mata e mata os outros.
cai fora. Se o seu coração não... Repito, eu ajudei, ajudo, aquilo que for necessário e tal, desde que isso não leve a minha vida. Desde que isso não leve a minha vida. Tô fora. Tem muita coisa boa, mas não é pra mim. Não fui feito pra isso. Certo? Então eu sei qual é o momento que eu não quero que acabe. Que eu gosto pra caramba. Me realizo. Eu falo, eu nasci pra esse negócio. Ah, mas se faz bem? Aí é treino. Aí é se capacitar. Aí é repetir. Aí é fazer. Imagine só, quem tem um dom de cura, cura todo mundo? Ah, então não devia ter hospital mais no mundo. Não. Quem tem um dom de cura não cura todo mundo, mas ele se dedica a isso, sempre. O dom tem a ver com aquilo que a minha postura, e não com o resultado que vai acontecer. De novo, a gente entra em resultado. Dom não tem a ver com vai dar certo. Ah, deu certo é porque você tem dom. Não. Eu me dedico a isso. Por isso que eu tenho dom. E eu tenho dom porque eu me dedico a isso. É a minha postura diante daquilo que tem dentro de mim. Imagina só evangelista. Não, dom de evangelista significa que todo mundo vai se converter? Tem dom de pastor. Quer dizer que todo mundo agora vai ficar certinho? Vai. Uhum. Vai nessa. Não. Tem a ver que a pessoa vai se dedicar a isso. E aí a gente fecha em missão. Então, chamado, propósito, vocação. Fecha em missão. O que é missão ao final das contas, né? Isso é bem legal. Missão é a maneira prática que eu encontro para unir a minha identidade, meu propósito e a minha vocação. É o que eu vou fazer. O que eu vou fazer que une todos esses pontos. Pronto. Aí começa o seu projeto na prática. Agora o projeto começa a ganhar formato prático mesmo, no dia a dia. Porque se você for fazer um projeto que não demonstra a sua identidade, não tem a ver com o seu propósito, nem com a sua vocação, não é projeto, não é missão. Entende? E tem um monte de gente fazendo o que fazendo por fazer. Por questões religiosas. Não, cada um tem seus motivos, né? Não estou dizendo que esses motivos errados são motivos perversos, de mau caráter, de gente que não conhece Deus. Não, não. Só que não são os motivos corretos. Então, a missão que a gente tem é o que nós vamos fazer. O que eu faço hoje, ele revela a identidade que eu tenho, né? A identidade de tudo aquilo que a gente conversou, está dentro do propósito que eu tenho de vida e mostra a minha vocação. Por exemplo, estar aqui tem a ver com esses 3 pontos. Senão eu não estaria aqui. Eu não sou obrigado a estar aqui. Criar esses projetos que eu crio e tal, tem a ver com esses 3 pontos da minha vida. Tem algumas coisas, por exemplo, que o pessoal fala, pô, mas você podia fazer isso, né? Eu falo, não, faz você, eu te ajudo. Não é para mim. Dentro daquilo que me cabe, tô junto e, ó, vou te ajudar. Dentro daquilo que me cabe. Se os meus dons, minha vocação, é poder contribuir para isso, beleza. Agora, se eu tiver que ser outra pessoa para fazer, não. Não, tô fora. Ok? Não rola. Não vai rolar. Certo? Porque no final das contas, eu e Jesus vamos sentar e vamos conversar um dia sobre isso. E não vai ser legal a conversa se eu sair fora desse negócio aqui. Né? Ele vai olhar para mim e perguntar assim, viu, mas peraí, que parte você não entendeu de eu dei asas para você?
Você não conseguiu entender mesmo que asa não era para nadar, era para voar? Você não rolou mesmo esse entendimento assim? Em nenhum momento passou na sua cabeça que geladeira não cozinha comida? Não deu para entender isso, não, quando eu te fiz assim, geladeira. Você olhou e fez, geladeira, é fria, gelada. E você tá querendo cozinhar comida. Né? Não deu para perceber isso. Eu imagino que a conversa não vai ser muito legal. Entendeu? Então eu prefiro que o pessoal me xingue agora, sem problema nenhum, não goste, fala que eu sou carnal, fala que eu não sou crente, que eu não sou servo, tudo e tal. Não tem problema. O importante é ele não me dizer que não me conhece. É isso que é o mais importante. Eu sei que grande parte não pensa nisso, mas eu penso. Então, dentro desse contexto seu todo, Vânia, é por aí. Agora, só para fechar aqui, aí, vamos abrir aqui para vocês, todo mundo falar. Importante. Primeiro, destrua, aniquile, jogue fora, amaldiçoe, dê um tiro, se quiser, na síndrome de Messias. Missionário tem síndrome de Messias. Ele acha que ele vai salvar o mundo. Por isso que ele quer fazer tudo de todas as formas para todo mundo. Ele acha que ele vai salvar o mundo. Ah, eu nasci para isso, eu vou salvar o mundo. Não importa o que eu tenho que fazer. Porque Paulo falou assim que ele se fez de grego para os gregos. Aí pega uma expressão de Paulo e generaliza em tudo. E a maioria, depois de 20 anos, não está nem servindo mais. Não está nem servindo mais. Por causa da síndrome de Messias. Acaba logo isso. A grande maioria duvida que ele vai salvar o mundo. E ninguém salva o mundo. Eu não estou aqui para salvar o mundo. A gente tem que aprender a ser racional nesse aspecto. O grau de racionalidade é o seguinte. Você vai ver, Vânia, pessoas morrerem. E se você não estiver preparada para isso, cai fora desse negócio. Porque cumprir uma missão de vida é para quem entende essas etapas e não vai querer toda hora ficar saindo disso para salvar alguém que está fora lá. Você vai ter que conviver com a dor, com a morte, com as desgraças. Infelizmente. A gente não vai conseguir fazer tudo dar certo. Vocês têm noção de quantos contatos eu recebo do Afeganistão todo dia? Foto que eu recebo, vídeo que eu recebo de gente espancada, que tá assim, que não sei o quê, de afegãos, que pá. Os caras, às vezes, lá, o Talibã tá lá embaixo. Tira, manda pra mim, pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus. Daí eu converso com os caras, como é que você quer que eu faça isso? Que eu tire você daí? Eu não tô com uma equipe agora aí, não tô aí agora. Como é que você quer comigo? Tá tudo fechado. Como é que você quer que eu tire? Não sei, pelo amor de Deus. E começa a chorar. E tem que ter estômago para lidar com isso. Porque depois de desligar o telefone, eu ainda sinto para brincar com os meus filhos. Hein? Só que eu não posso entrar nessa ideia da síndrome do Messias que eu entrei há anos atrás. Eu comecei a entrar em paranoia. Achando que eu ia conseguir. E aí eu ficava desesperado e fazia contato com todo mundo. Só que você não produz. Até eu sentar com Deus e conversar sério, começar a entender isso. Aí eu comecei a ser produtivo. Só que eu tenho que aprender a conviver com a dor. Ela não vai passar. Isso não vai acabar. Mas organizar tudo isso que nós conversamos aqui ajuda demais a me dar estrutura para conviver. Porque as pancadas não vão parar. O que muda então? Muda é a minha estrutura para suportar as pancadas.
Esse é o grande ponto. Então, aniquilar a síndrome de Messias é fundamental. Segundo, estabeleça limites. O que significa estabelecer limites? Significa ter foco. E, Vânia, o que significa ter foco? Significa aprender a dizer não. Dizer não precisa fazer parte da nossa vida. Sem culpa. Sem culpa. É não. Por quê? Porque é não. O brasileiro gosta de não porque e dá 10 explicações, tenta aqui, ali, é não. Mas por que não? Por que não? Se não consegue dar explicação, fala não. Ponto. E é melhor que não. Eu estava analisando, pensando e não vou fazer. Ponto. Simples. É fácil? Difícil pra caramba. Mas é simples. São só 3 letras. Olha, aprenda o seguinte. Vamos ressignificar o não, tá? Eu ensinei isso aí numa aula uma vez. Mas só uma pontinha, né? Entenda o seguinte, que antes de você dizer não, você sempre disse um sim primeiro. Sempre. Você só diz não para alguma coisa porque você disse sim para outra. Só isso. Tá? É porque o não é muito negativo, né? Muito assim, a pessoa fica meio sentindo negativo com aquele negócio. Não, você disse sim. Só que não dá para dizer sim para tudo. Então você tem que escolher qual sim você quer. E o sim tem que ter a ver com aqueles princípios que a gente conversou antes. Terceiro. Terceiro e tem mais um só. Cuide mais do que você do que dos outros. O exemplo que eu vou usar é: todos aqui já viajaram de avião? Você já viajou de avião, Pri? Já? Não. Já viajou? Sim, já viajou. A Vânia já viajou de avião, o Darwin também, a Carla também, ok? Quando vocês entram no avião, começam os procedimentos para ensinar você, né? Eu fico sempre imaginando o seguinte, né? Eu olho assim para a aeromoça e falo: se o avião cair, eu vou colocar minha vida na mão dessa menina. Não aguenta nem com a minha mala. Eu fico pensando, rapaz do céu, Mas enfim, né? Vamos lá. É brincadeira, né? Eu fico ali tirando onda, né? Mas uma das coisas que o procedimento faz parte é, olha, se acontecer uma despressurização, máscara cairão na sua frente e você tem que fazer o quê? Coloca a máscara em você e depois você faz o quê? Depois você ajuda quem estiver do lado. Só que nos projetos que a gente faz, em missões, ministério, a gente quer colocar máscara no outro primeiro. O problema de você colocar máscara no outro é que você vai perder o ar. Você não vai conseguir respirar. Se você não respirar, você não vai conseguir colocar máscara certa no outro. Resumindo, morre o outro e você. Mas você teve boa intenção. Boa intenção não faz missões. Princípios fazem missões. Então cuide de você. Porque morto não serve para nada. Mal numa cama não serve para nada. Eu sempre mantive algumas práticas esses anos. E isso me ajudou muito. Sempre tem me ajudado. Para que eu possa me conservar. Para que me conservando eu consiga ajudar mais pessoas. E isso tem que ser emoções, físico,
minha vida espiritual. São pontos que eu tenho que procurar conservar sempre. Eu vejo pessoa, às vezes, né, querer ser missionário, transcultural, não sei na onde e tal, mas não consegue nem cuidar do seu físico. Então vai o quê? Vai para um lugar para ficar doente toda hora? Sabe como é que é a saúde em certos países? Em certos contextos? São coisas básicas, às vezes. Então, cuide mais de você. Tem que parar um tempo o projeto para se cuidar melhor? Faça isso. Ah, mas não tem ninguém. Tá vendo como é que vem a culpa? A síndrome de Messias? Porque não tem ninguém e a gente morre. Quer dizer, daqui a pouco vai ficar sem ninguém mesmo, né? Porque nem nós vamos estar mais também. Então, quer dizer, é saber lidar com essas questões aí, mas não deixar que o nosso cuidado seja segundo ou terceiro plano. Se você tiver mentalmente saudável, você vai produzir mais. Eclesiastes 10:10 diz assim, olha, se o machado estiver embotado ou sem corte, você tem que colocar mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Quer dizer, às vezes é muito melhor você refletir, tirar um tempo e tudo e tal, e dar uma machadada só e cortar a árvore, do que ficar lá, pá, 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 e não tirar tempo de reflexão. Quem hoje tira tempo de reflexão para ler um pouco, para pensar, para parar? Eu chego a tirar 2, 3 dias. Falo pro pessoal lá do Jogados para Fora até lá, que é o projeto, eu falo, ó, hoje e amanhã eu tô offline aí com vocês tocam o barco. Ah, mas se tudo acabar? Acabou, filho. Ok? Se acabar, eu vou dar um jeito de fazer outra coisa, de outra forma, usando os meus dons, no mesmo propósito, tudo, e que segue a vida. Segue a vida. Ok? No início não era assim, tá? E por último, tudo isso aqui é interligado. Se o outro não fizer, deixa que acabe. Não fique cobrindo a área dos outros. É uma das coisas que mais sugam a gente, pelo menos na minha vida ministerial, como pastor, foi uma das coisas que mais me sugou. Ficar cobrindo os outros. Qual que é o princípio estabelecido aí? É o princípio da organização e do organismo. Ok? Imagine só, você planta uma semente, começa a crescer uma árvore, e aí você coloca uma cerca ao redor dessa planta que está crescendo, né? Para impedir que animais cheguem, vento, atrapalhem, tudo, enfim, para preservar a planta que está crescendo, você coloca aquela cerquinha ao redor. Bom, isso é básico. A cerca é a organização. A planta é o organismo. A organização deve se adaptar ao organismo, ao crescimento saudável do organismo. Agora, se você cobrir em cima assim da cerca, o organismo tenta crescer e vai definhando, definhando, até morrer. Ok? Então, é sempre o organismo que deve ser preservado, e não a organização. Só que por a gente entender sempre o contrário, se faltou alguém aqui na organização, eu, como organismo, vou no outro, para manter a organização. Porque é a organização que tem que manter em pé. Então, todo mundo, todo organismo se mata para manter a organização, ao invés da organização se adaptar a uma nova realidade do organismo. Então, se tinha 10 e agora tem 4, a organização deve reduzir para que os 4 caminhem saudável. É simples. Difícil, né? Mas é simples. Esse deve ser o ponto. Ah, mas tem que acabar 90% da organização. Então, a gente acaba 90% da organização e os 10% ficam saudáveis. Pronto.
Mas, para isso, todo aquele contexto tem que fazer sentido. Senão a gente vai continuar matando o organismo para manter a organização. Fecha assim, vocês podem abrir o microfone de vocês aí, fica à vontade aí para vocês falar, xingar, fica à vontade, perguntar. Foi muita informação, gente? O Darwin, você gravou, né? É, porque... Porque é bastante informação. Eu sou lenta no processamento aqui, aí eu preciso assistir de novo e sabe como é que é. Sim, a gente criou um projeto aí em Mogi das Cruzes, quando eu estava em Mogi, e interessante, meninas, que eu detesto cozinhar. Meu Deus do céu, eu detesto cozinhar. Todas as vezes que, por exemplo, que eu morei sozinho, tudo e tal, eu cozinhava para mim. Eu detesto cozinhar. E todas as vezes depois de casado, que a Karine ficou fora, minha esposa, de alguma forma, assim, eu sempre fui comer na casa dos outros. E eu sou o tipo de pessoa que me convido na cara de pau mesmo, assim, ó. Mas não é nem disfarço, ok? Eu não falo que é visita, nada. Eu falo assim, ó, viu, eu quero almoçar na sua casa. Quais é os dias que eu posso essa semana? Eu falo com umas três, quatro ali, ó, eu quero jantar na sua casa. É assim, tô nem aí. Entendeu? Fale não. E o brasileiro tem dificuldade de falar não, né? Então eu sempre ia. Eu aproveitava isso. Ué, o problema não é meu, né? É da pessoa. Ai, ai, ai. Mas brincadeiras à parte, eu detesto cozinhar. Mas aí, tem uma mulher lá num projeto nosso em Mogi, ela falou assim, eu tinha um sonho de fazer um projeto para dar de comer para as famílias carentes que tem aqui, tudo, porque tem muita família aqui que não tem, só tem uma refeição no dia. Eu queria fazer alguma coisa assim, assim, assada. Eu falei, pô, eu não cozinho, velho. Nossa, por mim, eu nem entraria na cozinha da minha casa. Eu nem sou tão desligado do negócio de cozinhar e tal. Eu falei, peraí, mas como que a minha vocação pode contribuir para um negócio desse? Eu não gosto de cozinhar, mas eu sei fazer algumas coisas. Eu sei influenciar pessoas. Eu sei montar equipe, sei desenvolver um projeto, eu sei papapá. Ah, beleza. Aí surgiu o projeto Rango Solidário. Como é que é? Umas 300 refeições a gente servia, Darwin? É, né? Acho que umas 300, né? 270 refeições a gente servia. Aí organizava certinho, montei as equipes e tal, tal. Quer dizer, eu usei a minha vocação para fazer algo que eu, na verdade, ali na prática, cozinhar, mas eu sei montar equipe, eu sei influenciar pessoas, eu sei vender a ideia pro pessoal, eu sei treinar o pessoal e organizar tudo, eu sei ensinar o pessoal a captar as coisas, a gente captava doações, etc. Pronto, a minha praia é essa. Então eu usei o que eu sei fazer para, como resultado, ser realizado algo que eu detesto, cozinhar.
Entendeu? Então o meu projeto não se reduz ao que eu sei fazer. É uma unidade de situações, de pessoas, etc e tal, né? Agora, eu não me meti a besta a querer cozinhar, pô. Que ânimo você acha que eu ia ter para ficar ali cozinhando? Eu não ia ter nada. Agora, eu ia lá junto, ajudava a carregar alguma coisa, às vezes, e tal. Organizava aqui, ali, montava o esquema, por exemplo. Uma coisa que eu sou bom pra caramba é organizar os espaços. Eu trabalhei para multinacionais, fazendo algumas coisas organizacionais, assim, e tal. Então, eu já organizo e deixo tudo fácil para fazer, e tudo rápido, e tudo, beleza. Monto os procedimentos certinho. Eu trabalhei para a rede McDonald's também. Então, eu sei montar procedimentos de muita coisa. Beleza, isso facilitou pra caramba. Agora, eu ali, medindo o que vai colocar, então não rola. Não rola. Mas o projeto todo aconteceu. Deu certo. Atendemos muita gente, servimos muita comida. Muita comida durante um bom tempo. E pronto. Entendeu? Não tinha, a gente fez. Ponto. Tá livre pra vocês agora aí, galerinha, antes da gente encerrar. Boa noite, gente. Eu queria me desculpar porque eu confundi os horários. Me perdoa, tá? Eu tava aqui já esperando, que o Darwin colocou assim, faltando 5 minutos, né? O Pri, daqui a pouco a live já começa, tá? A live não, a mentoria. Tá bom. E eu fiquei esperando, achando que ele ia falar tipo assim, ó, começou. Mas eu nem vou entrar pra poder saber. Ai, desculpa, tá, gente, pelo atraso, perdão. Vai, não toque mais, viu? Sim, sim. Imaginei. A Lúcia e o Eduardo estão mudando de Minas para Santa Catarina. E a Lúcia, Vânia, a Lúcia e o Eduardo, é um casal, né, que estava no outro encontro nosso também. Eles fazem parte dos Jogados para Fora também. E entraram para a mentoria também. Então. Bom, acho que a Vânia pode dizer melhor aí. O que fica melhor para você, Vânia? Para mim, gente, se vocês falarem o dia que for, qualquer dia da semana, eu me planejo e vou priorizar isso aí. Tanto faz. Tá bom, segunda ou sexta, então. Talvez na sexta-feira, talvez fique até melhor. Tá bom, vai ficar segunda ou sexta, provavelmente na sexta. Então, tá legal? Hoje, por exemplo, né, eu estava falando com o Darwin, puxa vida, vamos tentar para sexta, porque eu tô em viagem, né? Tô aqui no Porto agora, porque a gente tem consulado amanhã cedo. E consulado é aquele negócio, eles marcam e acabou, você tem que ir lá. Se você não for, já era, e se conseguir depois, demora um ano, né? Então eu viajei, tá? Eu tô no hotel aqui, inclusive, né? O meu fundo aqui tá um pouco meio demais pra mim aqui. Mas eu falei, pô, mas não dá pra mudar, né? Eu vou tentar dar um jeito então, né? Aí consegui aqui me ajeitar aqui. A Fica para criançada e sexta, a então? Karine tá dormindo lá em cima e eu tô aqui. Mas hoje é segunda, correto? Hoje é 6, quase Seria mais 7. segunda-feira, né? E hoje, aqui em Mogi, desligou tudo, tudo, tudo. A avenida, tudo parou. Um ventarrão. Pode ser então na próxima segunda-feira mesmo. Tranquilo. Próxima segunda-feira a gente reúne, então. Segunda. Lunes.
Combinado, gente. Muito obrigada, viu? Alguma pergunta para fazer, alguma questão aí? Queira colocar? Eu sou retardatária, eu vou processar, talvez no próximo eu vou lembrar de alguma coisa de agora. Tá bom. A gente vai ter um encontro, na ideia do último encontro, é que tu possa ter ruminado bastante essas coisas e trazer o máximo de questões, dúvidas, comentários possível aí, entendeu? Sei que é um processo de aprendizado, um processo de absorção, né, que é necessário. Tem muitas coisas conflitantes também, né, que a gente acaba tratando aqui também, e algumas coisas que a gente ouviu um negócio a vida inteira e agora parece um maluco falando o contrário. Então, é difícil isso. Tipo assim, ó, você ouviu a vida inteira o pessoal falando assim, ó, que Elias subiu na carruagem de fogo pro céu e tal, tal, tal. Aí eu chego e falo assim, ó, ninguém subiu, gente. Não teve. O texto diz, Elias e Eliseu estavam aqui, a carruagem separou os dois e Elias subiu no redemoinho. É simples, está escrito o texto de Reis. Mas a vida inteira você cantou que Elias subiu na carruagem de fogo. Porque Elias subiu na carruagem de fogo. Então, desconstruir isso não é muito fácil. Ai, ai, ai. Valeu, gente. Obrigado, então. Obrigado aí, Darwin. Boa noite, muito obrigada a todos, viu? Obrigado, Vânia. Obrigada. Um abraço. Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Obrigada, Tchau. gente. Beijo, tchau.